Eu me chamo Eduardo Santos e vou ficar com vocês nessa primeira parte da nossa troca, da nossa conversa. Então, para quem já esteve na nossa casa, então, como eu comentei antes, vamos ficar nessa primeira parte da nossa conversa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é não se afadigueis pela posse do ouro. Esse tema está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem já frequenta a nossa casa, sabe que a gente trabalha aqui em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre nós temos um capítulo e dentro do capítulo um tema para ser tratado. Esse capítulo 25 é Buscai e Acharei, o capítulo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema de não vos afadigueis pela posse do ouro. No Evangelho, Jesus diz para os apóstolos para eles irem difundir a Boa Nova. A Boa Nova é a chegada do Cristo, o trabalho do Cristo aqui na Terra. E ele diz para os apóstolos para que quando eles chegarem na casa das pessoas que eles forem visitar, que aqueles que receberem eles de bom grado, mesmo eles não tendo dinheiro e condições de pagar, não tendo ouro ou moeda, que ali eles fiquem e que difundam a sua palavra. E se porventura eles forem recebidos com pessoas contra gosto, por eles não terem dinheiro para pagar pela estadia, que eles virem as costas, chacoalhem os pés e vão embora. E quando a gente escuta isso, lê isso no Evangelho ou escuta alguém falando sobre isso, começa a se perguntar, mas Cristo falaria para a gente abandonar simplesmente alguém porque a pessoa não teve o entendimento necessário para aquele momento? Será que ele falaria isso? Será que ele seria tão incisivo, já que Cristo veio aqui na Terra com um propósito todo de amor, uma questão toda para se doar, e aí ele simplesmente ia dizer para as pessoas, para os apóstolos virarem as costas para aquelas pessoas que não tinham tido entendimento? E aí a gente faz uma vírgulazinha falando sobre o Evangelho. Primeiro que a gente tem que lembrar que o Evangelho foi escrito há muito tempo. Segundo que o Evangelho não foi escrito por Cristo. Cristo não escreveu nada sobre a sua vida. Quem escreveu os Evangelhos foram os apóstolos que viveram com Cristo. Terceiro que a gente tem uma dificuldade de linguagem. Quando a gente faz a tradução pelo período, e a língua hebraica, ela tem uma diversidade de palavras muito menor do que a nossa língua. Então tem várias palavras que servem para várias coisas na língua hebraica. Então quando a gente pega um texto desses, tem algumas coisas nele que não podem ser diretamente relacionadas com Jesus. E se nós formos relacionar essa condução de simplesmente abandona as pessoas porque elas não têm o entendimento, não faz sentido com tudo que Jesus pregou e nos mostrou na prática de amor, de perdão independente do que fizerem, afinal ele perdoou quem crucificou ele. Então, a gente precisa fazer essa ressalva e lembrar também que Jesus falava sobre parábolas. Ele falava uma linguagem que muitos daquela época não entendiam. Aliás, muitos de nós hoje não entendemos. Não só naquela época. As informações que ele passava, muitas vezes estavam ocultas no texto. E quando a gente pega esse texto e traz para analisar no dia de hoje, Jesus usou uma metáfora muito boa para dizer para os discípulos abandonarem aquelas casas. Na verdade, ele não estava dizendo para eles abandonarem as casas ou as pessoas. Ele estava dizendo para eles
para eles irem buscar lugares onde as pessoas estivessem abertas para eles. Ele já estava lá ensinando o que depois, dentro da doutrina espírita, é algo muito forte e muito enfatizado, que é a questão de não tentar convencer ninguém a nada. Deixar com que as pessoas tenham o seu tempo, com que as pessoas descubram o seu momento. As coisas vão vir para cada um conforme o momento de cada um. Não adianta nós forçarmos alguém a querer pensar exatamente aquilo que nós estamos pensando, ou aquelas ideias que nós temos, ou que ela tenha o mesmo entendimento que nós, porque ela não está no mesmo momento que nós, ela não viveu a mesma coisa que nós, ela não tem as mesmas experiências, ela não tem a mesma vivência, nem nesta encarnação e talvez nem em todas as outras que a gente já passou e que ela já passou. Portanto, nós precisamos respeitar isso, e o Cristo ele foi enfático nisso. Semeiem a boa nova onde quiserem a boa nova. Semeiem a minha chegada e mostrem o meu trabalho a quem quiser ouvir o meu trabalho e quem quiser saber da minha boa nova. Então ele faz uma construção pedindo para que os apóstolos difundam a sua doutrina e as suas palavras, mas que eles tenham cuidado de não ultrapassar o limite e querer invadir o que as pessoas pensam. Porque especialmente naquela época existia muito forte quem aceitava a vinda de Cristo e quem rejeitava a vinda de Cristo. Então existia com muita força uma visão que não entendia que Cristo era um Messias, que tinha vindo nos trazer uma mensagem e que tinha vindo nos exemplificar com a sua vida. E ele não queria que isso fosse forçado de maneira nenhuma. E hoje em dia isso é muito forte no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tenta fazer com que as pessoas entrem naquilo que nós pensamos, porque nós entendemos que aquilo é o melhor para todo mundo, que aquilo já nos despertou de alguma maneira, que nós tivemos uma consciência diferente por entender aquilo e queremos que as pessoas tenham esse mesmo entendimento que nós. Mas nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir aquilo. E mais do que ouvir, nem sempre as pessoas estão prontas para aceitar aquilo. Muitas vezes a gente ouve e não aceita. E é preciso aceitar? Não. Eis a questão, é preciso entender. Se nós não entendemos, não aceitamos. E o Espiritismo briga muito por isto, pela fé raciocinada. Aquilo que faz sentido para cada um de nós, não aquilo que é imposto por ninguém. Não é para que nós, o que estamos falando aqui, ou qualquer outro local que porventura a gente vá, não é o que nós falamos que vale. É o que cada um sente o que vale. É o que cada um traz no coração. É como cada um percebe. Não é o que eu digo, é o que vocês recebem. Eu posso falar um monte de coisa e achar que eu estou falando coisas muito boas para vocês. Essas coisas podem fazer sentido nenhum para cada um de vocês. Nenhum. Da mesma forma que eu posso falar um monte de coisa que não faz sentido para mim e pode fazer muito sentido para vocês. Porque é o que cada um está pronto para receber. E muitas vezes nós que estamos aqui nessa missão de expositores espíritas, eu não gosto de dizer palestrante porque parece que a gente é autoridade, a gente não é autoridade. Nessa questão de expositores espíritas, muitas vezes nós chegamos aqui com uma ideia pronta de um caminho para falar, com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós montamos, com aquilo que está preparado, e nós chegamos aqui e por nos conectarmos com a espiritualidade, nós começamos a falar e o texto discorre por outro caminho. Bem diferente daquilo que a gente tinha imaginado.
E depois a gente olha isso, assiste o que a gente falou, mas isso não foi o que eu estudei, isso não foi o que eu me predispus a falar. Por que é que eu falei isso? Porque eu não estou aqui para falar o que eu estou predisposto, eu estou aqui para falar o que vocês precisam ouvir. Nós somos apenas ferramentas, instrumentos que a espiritualidade está usando para conseguir chegar mais perto de vocês, para conseguir chegar perto do atendimento que cada um de nós necessita ao vir à Casa Espírita. Cada um tem um propósito. Cada um veio até aqui com um propósito. E este propósito precisa ser atendido dentro de cada um de nós. Isso independe do que eu quero. Isso depende muito do que vocês querem. Pode ser maravilhoso, assim como pode ser tenebroso. Tudo depende da visão de cada um. Se nós conversarmos aqui com todo mundo e perguntar a opinião sobre uma exposição que foi feita aqui, por exemplo, quando acabar, a gente pode ter diversas opiniões, pode ter gente que vai falar, foi maravilhoso, tocou exatamente no que eu precisava ouvir. Assim como outro pode dizer, não me fez sentido nenhum, só falou besteira, não tem nada... Para mim não tem nada a ver com o que eu precisava ouvir. Momentos, necessidades de cada um de nós. Nós precisamos respeitar isso. E na nossa relação do dia a dia nós precisamos aprender isso. Não é à toa que a nossa anatomia humana, e Deus quando criou a nossa anatomia, ele foi perfeito. A máquina, o homem é perfeita. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. É para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Agora, nós gostamos muito mais de falar, né, do que ouvir. É mais fácil falar. É mais fácil expor. É mais fácil tentar convencer o outro de que eu estou certo. Tentar ouvir a razão do outro para entender o ponto que ele está querendo chegar é muito mais difícil. Muito mais difícil. Quando a gente para e pensa numa discussão, por exemplo, nós começamos num tom de voz... A discussão já começa num tom de voz médio. E conforme a pessoa vai argumentando, a gente vai subindo o tom de voz. Até gritar. Para que a pessoa consiga não falar e a gente falar mais que ela. Para colocar a nossa verdade, aquilo que nós entendemos como verdade, dentro da pessoa. A pergunta que fica é: qual é a verdade? Quem é o detentor da verdade? Os dois. Porque cada um tem a sua verdade. Cada um viveu as suas experiências. Cada um viveu o seu momento. Cada um chegou naquele momento de discussão carregado com as suas questões para resolver. Então, se parar e conversar com as pessoas, vamos chegar à conclusão que todo mundo tem razão. Se a gente pegar 2 pessoas discutindo e for conversar isoladamente com cada uma, a gente vai chegar à conclusão que cada uma delas tem razão. Cada uma delas está certa. Por quê? Porque cada uma está embasada na sua verdade. Está embasada naquilo que viveu, naquilo que passou, naquilo que está trazendo. Qual é a dificuldade? Abrir mão da minha verdade para entender o momento do outro. Isso não quer dizer que eu tenho que abrir mão das minhas concepções. Mas nos relacionar, seja em qualquer esfera de relação, pai, mãe, filho, marido, mulher, esposa, qualquer tipo de relação, ele necessita do ceder. Ele necessita do saber ouvir.